Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, já estamos aqui para a 6ª edição do podcast Uma Fé Não Fingida e estamos aqui também com o nosso grande amigo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui, como o nosso irmão falou, 6ª edição do podcast Uma Fé Não Fingida. Lembrando que aqui o seu testemunho, ele salva vidas. E já lembrando, deixa o seu like, segue a gente aí nas plataformas digitais, não esquece. Deixe o seu joinha também e se inscreva no canal, no YouTube, no Instagram, no TikTok, aonde você achar lá, podcast Uma Fé Não Fingida, é lá que você vai estar, para que toda terça-feira você possa seguir a gente aí, os nossos conteúdos, não é isso mesmo, meu irmão? É isso aí, uma ótima noite, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez, Uma Fé Não Fingida, e o entrevistado de hoje é o pastor Bruno, é um primo meu, amigo de particular, então a gente está muito feliz, com o coração grato pela sua vida, pastor Bruno. Você é uma bênção em nossas vidas e hoje você vai ver um grande testemunho de um grande homem de Deus. Amém. Pastor Bruno. Amém. Muito obrigado, viu, pastor Bruno, mais uma vez, Deus abençoe. Ok, aos amigos que estão assistindo, a vocês, eu quero de antemão agradecer pelo honroso convite, ao Fabiano, ao Denis, ao Alatan e também a todo mundo que está acompanhando o podcast Uma Fé Não Fingida. De fato, é um privilégio poder estar aqui e de alguma forma contribuir no reino de Deus, contando um pouco do testemunho, deixando aqui um pensamento de uma reflexão, acredito que bíblica, e vai ser uma grande bênção. É isso aí. Pastor Bruno, fica à vontade, tá? À vontade mesmo, aqui o espaço é de Deus, foi criado justamente para contar o seu testemunho, contar a sua história de vida. Então a gente está aqui para interagir, para aprender, né, irmãos? Então é bênção do céu, tá bom? Ficar à vontade mesmo. Deixa o nervosismo de lado, que aqui todo mundo é só falando, né, irmão? Então é isso aí, né? É bênção do céu. Vamos lá. E deixar, se tiver muito nervoso, eu já faz uma pausa. Não tem como, né, irmão? Pastor aí né? Pastor de multidões, irmão. Desenrola o manto, meu irmão. Sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse decorada. Então, não pode, não tem como. Veja bem. Veja bem. Então vamos lá já começar já com as perguntas, né? Estou aqui já ansioso aqui para saber que você tem um testemunho violento, né? E creio que vai impactar muitas vidas através da sua vida, em nome de Jesus. Desde já também quero já agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente, né? E já vamos com a primeira pergunta. Como que o senhor alcançou a fé? Como que a fé chegou até o senhor? Eu acredito que de fato a decisão por Cristo, a decisão da fé, ela se faz isso no tempo, quando da adolescência. Mas eu nasci dentro de um lar cristão, então meu pai e minha mãe já eram cristãos, enfim, já haviam recebido a fé ou aceitado a fé em Cristo Jesus. De maneira muito rápida aqui, aí não sei quanto tempo que a gente tem, mas eu vou compartilhando dentro do que é possível, fazendo uma síntese. Pode ficar à vontade. Eu gosto de dizer assim, né? Porque Deus tem um planejamento e o planejamento de Deus ele prevê não só a provisão, contudo é a providência de Deus. Quando a minha mãe aceitou a Cristo Jesus, a igreja na cidade dela começou dentro da sala da casa do meu avô. Então, naquele ambiente de 50 anos atrás, melhor dizendo, que tinha uma predominância de uma certa religião no nosso país, o evangelho, aqueles que pregavam o evangelho não eram bem vistos. E meu avô era tropeiro, era numa cidade pequena de Minas, um costume mais de coronel, então meu avô muito respeitado. E quando os irmãos chegam naquela cidade, Cachoeira do Brumado e Mariana, lá em Minas Gerais, e o povo daquele lugar quer expulsar os irmãos Bíblia, né, que vem pregar o evangelho, o meu avô e um outro irmão que também é pastor, Geraldo Ibrahim, eles se posicionaram para defender a fé cristã, dizendo que ninguém tocaria ali naqueles irmãos, né? Então, de fato, tinha um planejamento de Deus. A partir daquele dia, o culto começa na sala do meu avô, e a família do meu avô e a família, passou a servir a Jesus Cristo. Então, minha mãe, desde os 15 anos de idade, serve a Cristo Jesus. Meu pai também na sua adolescência, juventude, sempre um servo de Deus. Então, eu nasci já dentro desse ambiente de fé, desse ambiente cristão, sendo ensinado a palavra de Deus desde a minha meninice.
Interessante, né? Que ele falou Cachoeira do Brumado. Eu já fui nessa cachoeira. Aí. Eu já fui. Não foi. Não foi possível. Eu fui nessa cachoeira. Os meus pais, eles estão a basicamente 30 quilômetros mais ou menos. Ponte Nova. Eles estão em Guaraciaba, que é uma cidade vizinha de Ponte Nova, né? Sério? Então, eles têm casa lá e a gente, em momentos de férias, vamos conhecer a Cachoeira do Brumado. E para chegar em Ponte Nova tem que passar em Cachoeira do Brumado. Exatamente. Você viu, até pequeno, né, irmão? Olha aí, Deus aproxima os fiéis dele, irmão. E o mais interessante, pastor, que a gente, o nosso tema de uma fé não fingida, ele vem de um contexto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, né? Que diz que Paulo, ele se recorda de uma fé não fingida sobre Timóteo, né? Que vem através da mãe, da avó, enfim. E o interessante é que o pastor, ele começa a linhagem da fé dele falando justamente sobre a mãe, né? Logicamente que o pai, ele tem um papel muito importante na fé, né? Só que parece que a mãe, ela expressa o modelo e o exemplo de fé de uma forma diferente dentro de casa, né? Exato, eu acho que a questão da maternidade, né, falando talvez dentro da minha perspectiva, é uma relação muito mais aproximada, né? Você tem essa relação aproximada com o seu pai, mas eu acho que dos valores o pai, ele te aproxima e ensina em algumas coisas que são, acredito que muito importantes para a formação do nosso próprio caráter. Mas a mãe tem aquela coisa do dia a dia, da expressão dessa fé, né? De uma fé comunitária, de uma fé que é um pouco mais particular. Então, e quantos anos mais ou menos você tinha nessa adolescência sua que você entendeu do despertar da fé? Isso, do despertar dessa fé. Dentro de casa a gente sempre teve uma fé prática, uma fé viva, de um ensinamento bíblico muito claro, de uma orientação para servir a Deus. Então a gente cresce dentro desse ambiente, eu acho interessante, né? Por causa que a nossa formação toda é dentro de uma igreja pentecostal tradicional e naquele tempo onde existiam algumas, como que eu posso colocar aqui, né? Não proibições, né? Mas uma certa resistência para algumas questões, a gente sempre encontrou na minha mãe e no meu pai não uma facilitação, mas um incentivo para a permanência na fé, né? Então, vou colocar aqui uma coisa prática, como um exemplo. A música, né? Alguns ritmos em específico. Lá em casa a gente sempre ouviu de tudo um pouco no ritmo dentro do que eu gosto. Então, a gente sempre teve esse incentivo, porque na perspectiva da minha mãe e do meu pai se então existe, a gente não vai trabalhar aqui com a proibição, a gente vai trabalhar com a clarificação do que é verdade, do que é o correto, do caminho verdadeiro. Então, eu cresço dentro desse ambiente, conhecendo a fé, sendo educado na escola bíblica dominical, sendo incentivado a oração e a leitura da palavra. E aí chego nessa fase da adolescência ali que, de fato, não é fácil, são muitos apelos, é uma descoberta, você está sendo apresentado a outras coisas que talvez em algum outro momento você não foi. E aí você começa você, né? No caso aqui, você, não no genérico. Começa a oscilar, então de fato você começa a questionar muitas coisas, até porque essa fase é a fase de descobrimento, né? Qual foi o seu maior questionamento na adolescência, pastor? Quando você descobre a questão espiritual, mas também descobre que além da questão espiritual tem outras situações também que se apresentam na mesma hora, no mesmo momento, né? E isso tem uma hora que se mexe e vem com conflitos, né? Sim. Eu penso que talvez conflito, como o irmão falou, né? De talvez questionamentos. Naquela fase que você entende que é possível descobrir, viver, experimentar tantas outras coisas, mas você tem aquela semente da fé e que te orienta para a verdade. Sim. Mas quando você começa a colocar de fato em questão se aquilo é verdade, se o que foi ensinado é verdade, se o que você tem cultivado é verdade, então se as outras coisas não são, se são possíveis para a minha experimentação, se eu posso viver isso, se outras pessoas da mesma idade que eu também têm essa mesma oportunidade, vivem e parecem ser muito felizes, então por que também eu não seria? Então esse questionamento nesse período é basicamente nisso, né? De você ter, de um lado,
esse conhecimento, essa orientação para a verdade, mas você também entender que talvez as outras coisas não sejam tão assim como algumas pessoas afirmam, né? E a importância da sua fé, da estrutura da fé da sua mãe, né? Da estrutura que ela transmitiu a você, te dá uma segurança maior também para você saber o que você vai fazer daqui para frente, né? Porque a sua adolescência, se você não tem uma estrutura familiar que seja uma família cristã que te eduque, a pessoa fica desorientada, a pessoa fica sem norte, sem rumo, né? E a gente vê a fé que você teve através da sua casa, do ambiente que sua mãe e seu pai te deu, te traz uma segurança em Cristo de uma forma que inexplicável, né? Porque esse amor que tem é genuíno em Cristo, então essas coisas que vêm do mundo não me atingem porque não tem prazer nas coisas deste mundo, porque o amor é genuíno em Cristo. É uma coisa... Eu acho interessante até, porque de fato não dá para poder ser hipócrita, né? Atraídos nós somos, Sim. porque a gente tem uma inclinação que é natural até por causa da nossa própria natureza, né? Então, Paulo também disserta sobre essa natureza de quem somos. Eu sou um homem pecador, a minha natureza é inclinada para o pecado. Então, de fato, tudo aquilo que agrada a minha carne, o meu desejo, o meu intento, a minha inclinação é voltada para isso. E aí imagina dentro desse período, né? E aí eu digo com vários apelativos, com tantas outras coisas aí que tem para descoberta, com os hormônios ali que estão passando força. Então, assim, quando eu digo, eu coloco aqui dos questionamentos, não um questionamento no sentido de que talvez isso não seja genuíno. Estou usando aqui o podcast. E não que essa fé não seja genuína, de fato mas é mais do desejo mesmo de experimentar, de conhecer, né? Basicamente isso. Curiosidade, né? Sim. Mas você chegou a ter alguma outra curiosidade? Chegou a ter na adolescência? De vivência, de coisas? Eu acho que o que é talvez natural para todo adolescente, para todo mas nada que de fato me fizesse distanciar de Deus a ponto de ser um caminho irreversível, né? Nesse momento, pastor, veio questionamentos? Se realmente era esse o caminho que você queria seguir, aquela doutrina, aquele ensinamento que você tinha dentro de casa, ou você queria seguir aquela situação ali de sentimento, de hormônios? Sim, de tudo. Deixa eu dar uma questão aqui que eu acho que é interessante dar para poder colocar. Dentro desse ambiente que é de cuidado espiritual, desse ambiente de uma orientação muito adequada, também a gente teve sempre esse amparo, essa segurança ali dentro da família. Por incrível que pareça, eu andei de skate. Muito bom. Essa foi boa. E eu era crente e batizado, mas eu não para alguns, talvez, e até hoje, né, de fato, o jovem ele é muito exposto, né? Eu não sei qual que é a questão. Parece que o pecado na igreja é só do jovem. Você já olha para cá do jovem, você já vê estampado. O pecador, E de fato coisas que são comuns. Então, veja, é cultural. Eu estou um pouco talvez afastado desse ambiente cultural, mas vamos aproveitar o que a gente tem de acesso dentro de filmes, de programação. O skate é transporte nos Estados Unidos. A molecada usa para ir para a escola. Sim. O skate é esporte, não é? É prática esportiva. Hoje virou uma profissão. Hoje é profissão, é esporte olímpico. Sim. Tem gente ganhando dinheiro, sendo patrocinado, praticando esporte. Então, mas naquela época, vamos colocar aqui, 20 anos atrás, 20 alguma coisa, dentro da perspectiva de alguns, aquilo era um grande pecado. Como é que pode, né? Então, essa própria taxação, ao invés de ser uma motivação para, um acolhimento de... Eu não estou colocando culpa em ninguém. Não estou falando que, de fato, se alguém julga dessa forma, faz de forma errada, talvez inadequada, mas errado não é. Está dentro da perspectiva do que aprendeu, de como... E está tudo certo, não tem problema.
Mas a partir disso, então, vai entrando alguns questionamentos, mas eles são a partir do desejo de viver a própria natureza, da experimentação, de colocar à prova aquilo que eu desejo. Sim. Que é a inclinação do meu eu carnal. Adiantando e colocando, né? Quando eu sempre tive de criança o sonho de servir o exército, servir o quartel. E de fato, graças a Deus eu consegui, fui me alistar em Taubaté, tinha um irmão de uma igreja que meu pai foi, que era sargento, terceiro sargento do exército em Taubaté, que era do CIAVEX, que é o Esquadrão de Aviação do Exército. Fui, me alistei, passei, por algum motivo, seja por receio ou enfim, por alguma fragilidade, pedi baixa, voltei. Então, eu estou nesse período aqui, que várias coisas acontecendo, e aí eu volto já com o desejo de estudar. Então, vou fazer uma graduação. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis fazer turismo, porque qual que era a minha ideia inicial? Vou formar, vou pôr a mochila nas costas, tchau. Vou cair no mundo, vou trabalhar vou viajar, vou descobrir novos roteiros turísticos, vou descobrir, enfim, outros lugares, para poder viver aquilo que eu desejo. Para viver dentro daquilo que eu acredito que seja o ideal para mim. Sim. Mas aí é nesse momento um pouco turbulento, nesse momento um pouco dissociado ali do que eu estava vivendo. Mas aí a questão entra, né, irmão? É a questão do chamado, não tem essa. Aquele que é chamado para carregar a cruz do pastoreio, irmão, pode vir o que for, ele vai estar lá para pastorear, e pode entrar no exército, pode fazer a faculdade de turismo, vai estar lá, não vai ter pra onde correr. Né, irmão? É isso aí. E o que te faz viver a sua fé todos os dias? É uma pergunta, acredito que seja... Ela é complexa no mesmo tempo em que ela é de fato simples. Sim. E pensando, né? Seja para nós aqui que a gente está nessa conversa, seja para quem está assistindo, vai assistir, o que faz viver a fé todos os dias? Acho que a partir do momento que essa fé não fingida é associada à própria realidade, você conhece de fato o objetivo dessa sua fé. A fé, eu costumo dizer, e aí fazendo talvez uma reflexão teológica assim, de que qual é o objeto da fé? A fé é objetiva ao quê? O quem? Tem muita gente que toma a fé como o objetivo de, mas a fé sempre objetiva quem? Então, a fé me leva a Deus, a fé me traz a Cristo, a fé me faz caminhar com Ele. Vou dar um exemplo? Em breve, andou com Deus, Enoque, o livro. Meu Deus. Apareceu agora, talvez seja, mas Desceu agora, quem sabe, né? Não, tem um outro aí que tá no forno, mas não é isso não. Desculpa, tá? A fé não fingida como a minha vida. Então eu sou desse jeito, tá bom? Estranho. Eu sou desse jeito aqui. Interessante que já veio, é o terceiro escritor que você está casando. É o terceiro. Terceiro, não, quarto, porque o pastor Daniel aqui já está no processo da escritura. Então, glória, Senhor, manda mais aí, Senhor, em nome de Jesus. Eu gosto de pensar dessa forma, né? Porque é num período em que talvez alguém tenha a prospecção de quem é Deus. Posterior à queda, os homens têm a anunciação ali do Criador, estão muito mais próximos ali daquele momento da criação. Só que o texto do capítulo de número 5 de Gênesis, o autor começa o texto dizendo da essência da criação de Adão, a partir de Deus, feito. Depois ele diz que após Adão, todos estes são feitos à imagem e semelhança de Adão. Então ele está falando, a partir de aqui, após a queda e a partir de Adão, todos esses têm essa mesma natureza caída e pecaminosa. Então, dentro do capítulo 5 de Gênesis, o conto é lúgubre, eu gosto dessa palavra, lúgubre, é um conto de morte, é um conto que vai apresentando para as pessoas uma sentença que foi imposta. Então, alguém que nasceu, alguém que cresceu e gerou, alguém que viveu gerando, mas alguém que morreu. E aí o conto se repete, ele continua na mesma afirmação de quem nasceu, gerou, cresceu gerando e morreu, e morreu, e morreu. E a afirmativa é essa. Só que Gênesis 5, a partir do 22, o conto, a sentença muda. E a sentença muda dizendo assim que Enoque nasce. Enoque nasce
E ele tem a mesma condição de todo mundo. A mesma condição de todo mundo. Porém, contudo, todavia, o que diferente no texto está afirmando é que Enoque andou com Deus. Porquanto já não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Então, eu gosto disso. O que me faz viver essa fé todo dia? É isso a pergunta? Isso, correto. É essa mesmo. O que dá o tom dessa... Eu acho que é o conhecimento de conhecer a Deus. É conhecer, não querer conhecer só os feitos de Deus. É conhecer a Deus de fato. Quem é Deus? É poder descobrir pela fé quem é esse que criou a gente. Entende? Então, é lógico que eu sou um homem necessitado. De muitas necessidades. A oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, diz que a necessidade é minha, o pão é nosso, o Pai também é. Então, se eu vivo para servir a Deus apenas por causa do pão que é meu, eu não vou reconhecer também a outra necessidade que tenho, do perdão, porque o pecado é nosso. Então, se eu vivo para conhecer a Deus, se essa minha fé que me motiva é para me aproximar de Deus, então eu preciso do pão, do perdão do pecado, mas eu quero o Pai que é nosso. Todo dia. Sim. Todo dia. É interessante que todo dia você conhece Deus de uma forma diferente, né? Sim. E aí você fala assim, não, hoje eu já tô lotadão, já conheci com força. Aí amanhã, irmão, você tipo acorda como se você tivesse acabado de nascer de novo. Sim. E conhece mais e mais. Uma outra revelação. E uma outra revelação e vai. O crescimento irmão, de glória em glória. É de glória em glória. E tem pessoas que conhecem Deus só de ouvir, né? Só de ouvir. E fala assim, eu conheço Deus. Mas ela não tem aquele, como é que eu posso estar dizendo, o encontro de saber realmente quem é Deus, né? Não só de ouvir. Conheceu... Voltando lá na adolescência, pastor, algo que marcou a sua adolescência. Estou suando aqui pela adolescência já. Não, vamos voltar na adolescência lá. Algo que marcou a sua adolescência, assim, um algo de fé. Você fala assim, não, realmente eu sou cristão, fui separado para isso, a minha vida é isso. O que te chamou verdadeiramente? Não foi só a fé dos seus pais. Não. Mas algo que toca profundo, algo que toca profundo do Denis, de cada um de nós que estamos aqui. Acho que o conhecimento também ele é produto da dúvida. Ninguém que se propõe a conhecer não se propôs primeiro a questionar. Eu estava numa fase ali de muitas incertezas, de muitas dúvidas e de fato eu sempre tive na minha mãe, meu pai também, mas na minha mãe sempre uma fonte ali de um recurso, de muitas vezes uma palavra muito dura, mas muito assertiva, sabe? O que para mim era muito duro, mas muito assertivo. Então, no momento desse aí de confusão, minha mãe me contou um testemunho. Porque assim, colocando para os irmãos e para quem está assistindo, para a gente ficar um pouco mais claro. É nesse momento aqui que eu me pego desejando muito a Deus e as suas coisas. Sim. Mas desejando muito viver e fazer o que eu quero. Então, nesse momento aqui de questionamento. E, de fato, a gente começa a entrar no dito popular em parafuso ali, porque é ruim, né? Uma situação que talvez você está vivendo. Uma situação de muitas dúvidas, uma situação de muitas incertezas e querendo uma resposta de Deus, uma orientação de Deus. E o podcast Uma Fé Não Fingida talvez seja para você a resposta que você precisa para esse momento. Então, por isso que eu me acheguei aqui para falar olhando para você. Você corre. Sentei no chão da cozinha, minha mãe estava lavando louça, lembro como se fosse hoje. E contando, falando para ela a minha angústia, chorando. E aí minha mãe com muita serenidade, né? Ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa, ela nunca havia me contado. Ela teve a minha irmã mais velha, meu irmão, e aí a gestação começou, enfim, a gestar. E minha mãe teve pré-eclâmpsia, então uma condição ali perigosa, enfim, para gestação, para qualquer mulher. Naquele tempo, e não é naquele tempo porque faz muito, mas porque o recurso era muito menor do que talvez seja hoje. Não era um recurso muito facilitado para que a mulher gestante fizesse ultrassom. E aí, minha mãe, sempre uma mulher de oração, e
Tinha uma irmã, nessa época a minha mãe morava em Diadema, Jardim das Nações. Tem algum parente lá também? Devo ter. Ah, então no Jardim das Nações. Brincadeira, não. Fabiano, brincadeira. Não, porque o mineiro ele se espalha, irmão. Se espalha, eu tenho né? parentes de Diadema, viu? É. O Denis é meu primo. Sim. Olha pra você ver a coincidência. Eu não sabia que ele congregava no Novo Dia. Apareci lá e lá falei, não é possível. E nesse tempo tinha uma irmã muito idosa na igreja, não me recordo o nome de fato, e minha mãe foi convidada para minha tia para poder fazer uma visita nessa irmã muito idosa e tal. Então, naquele bom costume de quando alguém chega na casa do outro irmão, faz uma oração ou não vai embora sem fazer, então essa irmã foi fazer uma oração, minha mãe naquela condição de saúde, essa irmã foi orar pela minha mãe. E orando pela minha mãe, não estou espiritualizando aqui, nem trazendo um testemunho de fato que não seja verdadeiro, aí ela, usada por Deus, fala para minha mãe assim, para ela não se preocupar, porque a condição estava muito apertada, e aí eu digo a condição em todos os sentidos da palavra, né? Seja da saúde da minha mãe, seja também das questões econômicas. E aí Deus usa aquela irmã dizendo para minha mãe para que não se preocupasse, porque a minha mãe era temerosa, e ela fala assim, porque este que está sendo gerado no seu ventre é um varão que vai servir ao Senhor. Falou para minha mãe. E aí minha mãe não sabia de fato se era um menino ou se era uma menina. Mas a irmã falou, Deus falou, então eu creio. Então, de fato, nasci, sou um varão, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento ali, que para mim é simples, é um testemunho simples, mas na perspectiva da minha vida não foi. Então, quando eu estou em dúvida, minha mãe fala assim, olha, quando eu estava gestante de você. Aí ela me conta toda essa história. E aí ela fala isso para mim, e aí, lógico, a partir disso outras coisas tantas. Então eu atino que aquele desejo que eu tenho por Deus pelas suas coisas não foi gerado em mim de forma natural. Eu gosto, não sou, mas eu choro talvez como Jeremias. Deus falou assim, antes de você nascer eu já tinha te conhecido. E no ventre eu já estava formando você para um propósito. Então, nesse momento da adolescência, já que a gente está falando, é uma coisa que me marca, assim. Então, que de fato eu entendo, ou a partir disso eu passo a entender o propósito de Deus e começo a perseguir. Não é fácil, mas eu começo a perseguir, viver o desejo de Deus, e não só o meu. Tento coadunar o meu e subordinando ao de Deus. E nesse tempo, qual que era o ministério que vocês congregavam? Da igreja, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Até hoje. Até hoje? Até Quantos anos? Aí já Vai revelar a idade. Corta o microfone. Deu um problema aqui, deixa eu falar de novo, para você saber a idade. Aqui teve um problema técnico. São exatamente. Essa é a idade. Vai entender aí, né? Você não vai entender. É muito forte. E com tudo isso, e como foi para o senhor aí descer as águas? Fui com 12 anos. Tô pensando, tentando processar. Foi junto com os meus primos, né? Foi a minha irmã, meu irmão, eu, André, você que está assistindo, André. O Wellington, a igreja Novo Dia, pastor Daniel Procópio, o Wellington, batizamos todos no mesmo dia. Foi no dia 26/12/1996. Agora você sabe. Agora já sabe. Agora você faz a conta. Deus sabedoria. Foi uma experiência, acredito que marcante, mas porque o próprio ato do batismo é essa confissão, né? Que a palavra é estranha, mas é essa profissão que fazemos de uma fé que precisa de ser externalizada. É o meu testemunho de fé. Que agora, de maneira muito prática e pública, eu estou dizendo que é esse o caminho que eu desejo, essa fé que eu pratico, essa é a expressão da minha vida, entre aspas, a vida religiosa, é o caminho que eu quero seguir. Mas com 12 anos. E depois faz os encaixes ali de todos os recortes.
Pastor Bruno, e me fala um pouco sobre o peso do chamado. Ele traz dor, traz... E você falou de Jeremias, né? Eu creio que naquela hora que Deus fala com ele, para ele se levantar e descer até a casa do olheiro ali, o peso do chamado estava falando muito grande na vida dele. Jeremias, ele fala assim, quando eu pensei, eu não vou mais falar no nome dele, e nem vou me lembrar mais. Ele falou assim, só pensou. Só pensou. Um fogo se acendeu nos meus olhos. Então, eu não sei, eu não sou já mais um jovem, adolescente, apesar do fato de me considerar um jovem, mas eu sou um jovem senhor. É pesado. De fato, assim, existem muitos momentos ou situações, fatores assim da própria chamada, que você começa a questionar o chamamento, não a Deus. E muitas vezes inclinado a viver uma vida comum. Vou ser crente como sou, mas eu vou para a inatividade. Vou assistir o culto, vou participar do culto, vou cooperar no que for possível, mas então eu acho que seria melhor eu dar uma parada. Então, ouvi isso muito e acredito que seja, na grande maioria, verdade, que o chamado ele também traz esse, ou pelo menos quando alguém é chamado, uma das certificações desse chamado é esse desejo de não vou conseguir dar conta não, eu vou precisar de parar porque eu acho que de alguma forma ou eu estou fazendo alguma coisa errada ou não está dando certo, entende? Então, viver o chamado é viver aquilo que a gente foi chamado para fazer, mas também para sofrer. Se alguém de fato quer viver o chamado de Deus, se prepare para poder padecer. Padecer, é padecimento. Contudo, mesmo em meio ao sofrimento, ao padecimento, ao peso desse próprio chamamento, a gente encontra sempre em Deus um consolo, uma direção e um fortalecimento para a continuidade. Porque se dependesse de mim, talvez eu não estaria aqui. Entende? Isso é muito prático aqui no testemunho, dependesse de mim. Mas porque a gente depende da graça de Deus e de Deus, a gente continua. Mas não é fácil. Isso é interessante demais, irmão. Muito interessante. O pastor Bruno tocou assim no fundo, assim, Sabe por quê? Porque no ano de 2024 nós congregávamos aqui no Grajaú. Né? E lá eu tinha a função. E quando eu saio do ministério onde eu estava, eu saio triste, né? Com algumas situações. E eu falo, Senhor, falei até para minha esposa, falei assim, a partir de hoje eu não quero mais, eu não quero pregar, eu não quero fazer, eu quero sentar e ouvir e pronto. Não quero fazer mais nada, irmão, eu quero só ser um daqueles que chegam no atrasado, que chegam atrasado e sai primeiro. É verdade, irmão, porque aquele que vai somente para ouvir a palavra, ele vai sem compromisso. Ele chega atrasado e ele é o primeiro a sair da igreja e acabou. E eu estava assim dessa forma no ano de 2025. Eu fiquei um ano assim. Só que o chamado ele começa a apertar. Deus ele começa a apertar, que é aquilo que a gente falou aqui. E aí o pastor Daniel chega em mim, eu já estava no Novo Dia. Eu falei assim, que aqui na Novo Dia eu vou ficar tranquilo, aqui é o lugar. O pastor fala assim, irmão, tem um chamado assim para você, para sua esposa. E eu questionei. E até, fugia do pastor algumas vezes, né? Porque eu não queria mesmo realmente assumir essa função, essa graça de Deus na minha vida. Só que parece que quando o pastor me chama na casa dele, tem uma conversa, parece que aquele amor, aquela graça de fazer a obra de Deus, ela se acende novamente. Então tudo aquilo que estava apagado, irmão, ele é como se fosse um fogo, igual o pastor falou.
É quando eu pensei, né, irmão? Então aquela graça ela surgiu e parece que hoje, irmão, no ano de 2026 eu sou uma outra pessoa para Deus. Mas de fato que não é impossível, porque a gente serve a um Deus de possibilidades, né? Mas não é fácil. É abrir mão, né? Abrir mão às vezes daquele tempo, daquele conforto, abrir mão talvez de um compromisso que seja também muito importante, enfim, negar-se. Negue-se a si mesmo. É ter o tempo integral para fazer para o Senhor nosso Você Deus. falou negue-se a si mesmo. Qual que é o significado para o Senhor? De negar a si? De negar a si Meu mesmo. Deus. Negar a si mesmo, no dito de Cristo Jesus, e tomar a cruz todos os dias, é negar a minha vontade. Negar esse meu desejo, negar as minhas próprias inclinações, dentro dessa perspectiva de um homem que reconhece a própria natureza. Negar a mim mesmo dentro do chamamento de Deus é muitas vezes falar não vou, e quando você vê, você já foi. Já está lá fazendo, já tá lá envolvido. Negar a si mesmo é dizer assim, agora eu não quero mais nem saber, quando na verdade você fala assim, eu estou totalmente interessado. Já tá lá, andando para um lado e para o outro. Quem quiser queira, quem não quiser quisesse, porque mesmo não quer. E quando você entende? Então negar a si mesmo para poder viver um chamamento que não é de homem, um chamamento que é de Deus, é justamente isso. Abrir mão do seu próprio, das suas razões por vezes até, para poder viver um chamado de Deus que é sobrenatural, maravilhoso, glorioso. E o chamado, ele é árduo, ele é uma praia, uma diversão, o que é? Maravilhoso, querido. Isso aqui é água de coco. Diga meu amigo pastor Daniel Procópio, se ele achar que é fácil, eu não vou falar que é diferente. Não tem nada de facilidade aqui. Para alguns talvez sejam, né? Para alguns talvez seja uma colônia de férias, a igreja seja extensão do próprio desejo. Mas não é fácil não. Quem gosta de ficar animando pode, talvez seja. Quem precisa de alimentar a ovelha, eu acho que não. É verdade. Aí vai depender da perspectiva, vai depender do objetivo, do desejo de quem está fazendo. Mas no geral, vamos falar aqui sobre uma fé não fingida? Não, nunca foi, nunca será. Paulo falou assim, deixa eu dar um testemunho para vocês aqui, eu vou dar um testemunho aqui. Você sabe quantas vezes eu naufraguei e fiquei à deriva? Deixa eu contar uma. Teve uma vez que eu fiquei 72 horas boiando no meio da água, segurado na madeira, só para chegar no outro lugar e pregar. Você entende? Então assim, se não foi fácil antes, agora também não vai ser. Para quem quer viver o chamado, que é uma proposta de Deus. Agora, o irmão outro dia pregou, e aí eu escutei, né? Porque quem prega ouve também, né? Deve ouvir, né, pastor? Aí o irmão foi muito assertivo, né? Ele falou assim que o chamado de Deus não é você orar uma noite inteira no monte, quando levantar de lá, falar assim, Deus me revelou, eu sou missionário, aí põe a mão na cabeça, agora eu sou. O chamado de Deus não é você passar por um período e depois, enfim, que seja de extensão, de estudo, e depois você sai dali e fala assim, agora eu sou pastor. Acho que está para além disso. Eu entendo que essa vida de comunhão, de consagração, de devoção, da prática das disciplinas cristãs, isso não é uma coisa isolada do ministério, como não deve ser da vida de nenhum crente. Porém, a oração, as disciplinas cristãs, o estudo da palavra, que seja o seminário, o curso teológico, isso é importante, mas o chamamento ele não é por causa disso. Acho que quem é chamado sente a inclinação para. Quem é chamado entende a necessidade dele. Mas não é isso que vai fazer alguém chamado. Tem muitos irmãos muito bons, tem muitos irmãos muito éticos, tem muitos irmãos muito crentes, tem irmãos muito sábios na palavra, mas não tem um chamado específico para o ministério geral. E por isso ele deixou de ser crente e alguém que coopera na igreja, de fato, que é relevante? Não. Romanos 6 fala de dons do serviço. 1 Coríntios 12 fala de dons espirituais. Efésios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, 10 e sequências também fala de dons espirituais e dons do ministério. E aí a Bíblia fala que isso está disponível para todo mundo.
Mas eu não fui chamado ou vocacionado para o ministério, mas de serviço algum dom você recebeu, então você pode cooperar na igreja. Ah, mas eu não fui chamado ou vocacionado para alguma coisa específica de serviço na igreja. Mas Deus te deu um dom que seja o da fé sobrenatural. Os dons de curar, talvez, e não é bater no pé, correndo ou gritando. É chegar na casa de alguém, quando você foi fazer visita para alguém que está enfermo, você fez uma oração e Deus te usou com os dons de curar. Entende? Da atualidade é ser útil, é estar disponível dentro do reino de Deus para ser usado. Não especificamente nos dons do ministério. Por quê? Porque não são todos chamados para o ministério. E aí, se a pessoa vive equivocadamente, entendendo que o chamado dele é para ser pastor, você está menosprezando o que Deus já te deu e você poderia ser muito mais relevante na comunidade onde você está, porque você está objetivando algo que Deus não te deu. Então, eu penso, é isso? Eu respondi essa pergunta? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu acho que às vezes eu dou uma devagueada. Coisa assim, Não, mas mas é demais. Tá. E dentro da sua adolescência, o senhor teve algum vício? Não. Não teve nenhum? Só de skate. Só de skate. Tô brincando. Só de skate. Não. Tive amigos com quem eu caminhava que tinham vícios assim que são nocivos, ou seja, que trazem prejuízo para a vida, para as relações, uso de substância, que traz prejuízo na cognição, prejudica o aprendizado. Não, mas nunca tive. Graças a Deus, nunca tive. Ô, pastor Bruno, hoje, se você pudesse conversar com um personagem bíblico, qual deles você conversaria? Deixa eu pensar aqui. Meu Deus. Não sei especificamente. Não. Mas tem um que chama a sua atenção. Assim, tu fala assim, não, esse daqui, ele... Jesus, com certeza. Sim. Jesus. Mas a gente fala com ele todo dia. Então, um personagem para além de Jesus. Eu gostaria de conversar com o Tiago, irmão do Senhor. Eu gostaria de falar com o Tiago demais. Porque ele dá uma pedrada com aquela carta que ele escreveu para a igreja, que eu fico, às vezes, eu leio e releio. Teve até um irmão que falou assim, pastor, você podia escrever um livro sobre Tiago, sobre a epístola de Tiago. Eu nunca tinha pensado, eu falei assim, porque eu acho que com essa agora deve ser a 4ª vez que eu vejo o senhor ministrando dentro da epístola de Tiago, porque me chama muita atenção, é muito curioso. Já começa o livro arrebentando tudo. É muito curioso a forma com que Tiago ele aconselha. Primeiro que ele escreve para a igreja que está dispersa. Então ele está falando para irmãos que não estão numa localidade fixa, alguém que precisa, por causa do império, fugir daqui para lá, de lá para cá, enfim. Ou que se reúnem de fato em uma localidade, mas em alguns momentos em segredo. Então ele está escrevendo para esses irmãos que estão dispersos, por causa da diáspora, enfim. Mas aí ele está dando aconselhamento sobre a prática da vida cristã, sobre as relações, sobre o convívio. E aí ele um trecho só, e eu gostaria de entender, é lógico que o contexto diz disso, mas ele fala assim, de onde vêm as guerras e as contendas que existem no meio de vocês? Aí ele fala assim, não vem porém dos vossos membros, da vossa carne, essa carne militante, essa carne propensa. Eu tenho curiosidade de conversar, Tiago, mas o que estava acontecendo assim específico? O que você gostaria de colocar para a igreja? Eu acho que a audiência inicial do texto da Epístola de Tiago compreendeu perfeitamente. Para a gente cabe aí, um trabalho todo para poder interpretar melhor, mas eu gostaria, uma curiosidade, do Novo Testamento de Tiago. Interessante. Eu acho que eu ia ter uma conversa com Adão e Eva. Eita. Eu acho que eu já ia falar. Muitos querem conversar com Adão e Eva. Eu acho que eu já ia Não, calma aí que eu vou conversar com o Tiago. É o Tiago que eu quero falar. Sabe por quê? Porque Tiago fala para a igreja, não que os outros não falassem, mas Tiago fala para a prática da vida cristã. Tiago fala para a fé não fingida. Tiago fala sobre alguém que deve viver a vida cotidiana como um culto ao Senhor, não um culto do domingo. A segunda é culto, a terça é culto. Aonde? No coletivo, Seja qual o modal que você usa, trem, carro, não importa, em qualquer lugar que você estiver. Então, ele está falando sobre isso. Vamos regular aqui, gente? Porque eu percebo que tem gente que parece que tem 2 almas. É um homem de ânimo dobre, ele fala assim, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então ele fala de inconstância, de pessoas que parece que vivem 2 vidas, o ânimos ali é a alma.
E será que a gente tem duas almas? A parte imaterial do nosso ser é duas almas? De fato que não é. Então eu falo assim, esse homem de ânimo dobre deseja a Deus, mas não deseja tanto assim. Talvez no domingo ele queira mais, na segunda ele quer um pouco menos. Na sexta-feira é o dia do homem que não quer Deus. No sábado a gente começa um pouco mais se voltar e do domingo é o domingo do Senhor. É verdade. Aí eu gostaria assim, porque que compreensão, Thiago. Você estava junto com seus irmãos, estava Judas lá, José estava também, e as irmãs. E em certo momento fala assim, ninguém que quer ser conhecido não se publiciza. Vai lá para Jerusalém e se faz conhecido. Jesus disse que nem, e os evangelistas dizem que no início nem mesmo seus irmãos validavam, né, o ministério de Cristo, o Messiado, enfim. E como é que aconteceu aí, Tiago? Você se tornou um dos principais pastores da igreja de Jerusalém, com um testemunho do conhecimento de quem é Jesus dentro da sua própria casa. Eu queria conversar com ele. E como é que era Jesus lá antes dos 12 anos? Muito bom, muito bom. A gente está impactado aqui com aquilo que Deus tem feito aqui neste podcast, né? Acredito que você que tá nos ouvindo, né, tem sido impactado aqui, a intenção é essa, né? E você? Qual personagem da Bíblia você gostaria de conversar, né? Escreve aí pra gente aí embaixo aí e interage com a gente aí nesse podcast que tem sido incrível. Eu quero só ouvir aqui, mano. Eu só tô aprendendo aqui, tô mastigando aqui de um lado, do outro aqui, pegando as revelações aqui em Cristo. Tem sido tremendo em nome de Jesus. É isso aí, vamos lá. Vamos na sua adolescência ainda. O Alan é um dos mistérios. Qual foi o dia mais marcante aí na sua adolescência? Marcante de qualquer tipo de situação? Bom, não sei. O que mais marcou aí? É lógico que houveram muitos, né? Sim. Mas dentro dessa perspectiva de testemunho, dessa perspectiva mais religiosa, vamos lá. Meu pai trabalhava, meu pai é funcionário público e trabalhava com algumas outras coisas, enfim, para poder, o que ele sempre disse, fazer um pé de meia, né? Sim. Então, a gente passou por um período muito ruim quando meu pai passou por um assalto, aí levaram uma quantia considerável de coisas que estavam com ele e de outras pessoas, mas aí a gente entende que talvez não tenha sido bem assim, né? Um infortúnio só, mas uma coisa... Então, ficou muito difícil nessa fase em casa, em todos os sentidos, assim. Meu pai adoeceu emocionalmente, o recurso mesmo financeiro diminuído, então meu pai continuou trabalhando com todas as dificuldades. E dentro de casa a gente não ficou sem comer não, mas a gente passou um certo aperto de privação. Eu lembro que nesse período ele já não estava mais tão frequente por causa de todas as situações. E meu pai, com toda a luta, porque ele trabalhava no Jabaquara, e saindo, né, daquela região de Parelheiros para Jabaquara de madrugada é muito longe. Conseguiu comprar um Passat bem velhinho. Aquele que tem os farolzinhos redondos na frente. E eu lembro que era um inverno, meu irmão já sabia dirigir, eu tinha aprendido a dirigir há pouco, só que ele não tinha desembaçador, enfim, ia ter uma festividade na igreja, e meu pai não estava indo, né? E terminou o culto, foi uma bênção, não me pergunto o que foi pregado, porque de fato eu não vou lembrar, tá? Mas foi uma bênção, né? Então, entramos no carro, a minha mãe, eu fui dar ré. Aí eu fui dar ré. A época, para você ter mais ou menos ali a dimensão do tempo, foi quando lançaram aquele Corsa Classic, o sedã, novinho. O irmão que estava na igreja visitando tinha comprado um Corsa Classic sedã, novinho. E eu fui dar ré, né, irmão? E aí eu dei ré bem no meio da porta do carro do irmão. Passatão, ferro puro. Ferro puro. A porta do irmão quase envergou assim, mas o Passat nem a casca, né? E aí desci do carro no desespero já, né? Falei, eu sei o que está lá dentro de casa. E agora? O que a gente faz? E aí, no desespero meu, eu falei, não, calma, o seu pai tá onde? Aí minha mãe desceu do carro, irmão, pelo amor de Deus, me perdoa e tal. Aí meu irmão, calma, vai guiar ele até em casa. E aí, o que marcou assim, eu lembro que quando o irmão encostou o carro, minha mãe deve ter anunciado lá dentro, eu lembro que eu fiquei na rua, desesperado, né? Meu pai desceu, e quando meu pai desceu, meu pai já fica em desespero.
o carro do irmão tudo amassado. Meu. Todo um desespero. E o irmão, o carro novinho, ele desceu do carro, ele abriu a porta e no carro dele ele desceu da igreja escutando aquele hino da Rose Nascimentos lá. Eu não lembro o começo, tá? E o hino era aquele: Jó lançou-se sobre a cinza, sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar, no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Aí ela grita: cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aí meu pai, no desespero lá, ele tá tocando ainda. Eu tô abaixado aqui, ó, de cócoras do desespero. E quando o irmão, enfim, viu aquela situação toda, o que marcou foi porque era um trabalhar de Deus. Eu não estou dizendo que Deus me usou para bater o carro, a imprudência foi minha, mas aquela situação foi usada por Deus para alcançar meu pai, que estava lá dentro de casa, que já não estava indo mais. Mas foi um trabalhar de Deus no meio da rua. E aí não estou dizendo de coisas que são, não, extraordinário do trabalhar, do que Deus falou, do que Deus disse que faria, do que Deus fez. Foi um encontro. E assim, num trabalhar de Deus que trouxe restauração e cura para o meu pai, para a casa toda, para minha mãe, para eu e os meus irmãos. Num momento que as nossas emoções estavam fragilizadas e a gente já estava voltado também na saúde, porque nosso pai já estava mais adoecido. Então, a gente viu Deus trabalhando e marcando a adolescência num fato que seja, né, dessa expressão religiosa de Deus, indo até a nossa casa. Mas não, eu vou falar com ele lá e eu preciso trabalhar nessa casa. Mas foi eu que bati o carro. É mesmo. Pastor, hoje, o que é mais difícil para o senhor? Ser pastor ou ser pregador? Deixa eu beber água aqui. Ó, como que eu respondo isso de maneira coerente? O ministério pastoral não é fácil. O ministério da pregação também não é fácil. Agora sim, e aí vamos falar de mim, tá? Se alguém faz isso, Paulo disse, se alguém faz por porfia, por inveja, X, cada um vai dar conta de si mesmo e não tem nenhuma questão. Agora, são frentes que são diferentes com uma mesma responsabilidade e compromisso. O pastor que cuida daquela congregação precisa de dar assistência para essa comunidade de fé e assistência dentro do que é possível. Esse pastor também tem o compromisso e a responsabilidade de tanto apresentar a Deus esse povo, quanto também nutrir a necessidade espiritual dessa igreja com a palavra. Então é dedicação à palavra, não é? Dedicação ao testemunho. Um pastor que exerce um ministério evangelístico. Paulo disse para Timóteo, né? Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo é pastor. Então, um pastor que exerce esse ministério evangelístico, talvez de itinerância, mas que tenha compromisso com Deus e com a palavra, eu entendo que ele vai ter a mesma dificuldade. E aí eu vou dar um dado aqui de realidade, talvez dentro da minha própria vivência. Eu ainda não fui na igreja Novo Dia. Ainda. Deixou a dica aí, que eu entendo que talvez ainda não chegou o momento, e aí eu tô precisando de melhorar algumas coisas muito. Mas Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Vai acontecer, viu? Eu acho. Mas eu vou dar um dado aqui de realidade. Eu sou uma pessoa talvez que tenha uma autocrítica em alguns momentos exacerbada. Então, eu recebi um convite para poder ministrar a palavra, para cooperar com os irmãos. E o meu entendimento de cooperar com os irmãos numa outra igreja é servir a igreja. Com o quê? Com a palavra. O pastor que me fez o convite, o líder do departamento que me fez, o obreiro, enfim, quem quer que seja que fez, está esperando que o quê? Que alguém que venha, coopere, sirva, agregue. Não é isso? Esse é o ministério. Então, é uma expectativa que talvez a gente não vai atender. Não vai. Já fui em muitos lugares que talvez eu tenha consciência de que não atendi a expectativa para aquele evento. Não é? Talvez não tenha atendido a expectativa. Porém, contudo, todavia, muito certo do que Deus havia me dado, muito certo do texto bíblico que estava sendo
expressado, falado, pronunciado. E o compromisso maior? Vamos lá, os discípulos disseram assim, ó, apanharam, foram presos, falaram assim, agora isso sirve de lição. Lucas escreveu em Atos. Vocês, quando saírem daqui, não pregam mais. Falei assim, como é que é? Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Se for nessa perspectiva, o ministério da pregação também é muito difícil. Por quê? Porque você já vai com o saber. Você talvez vai pregar uma palavra que não vai atender ao desejo de quem ouve, mas que necessita ser falado. É lógico que... posso contar, o Fabiano, o Alan, o Denis? Vou contar. Meu dileto amigo, pastor Daniel Procópio, vou contar uma ilustração assim. Tinha um rei, ele teve um sonho, e ele ficou desesperado porque ele tem um vasto império, enfim, tem muitas riquezas, e ele chama todos os sábios porque ele precisa da interpretação do sonho. O sonho ele conta e é assim: eu sonhei que eu perdia todos os dentes da minha boca. Aí ele chama alguém para poder interpretar. Aí o primeiro que é chamado interpreta assim: ó rei, isso nada mais é do que todos os seus parentes vão morrer. O rei ficou louco, falou que a minha família vai morrer, mandou prender o cara e castigar ele. Assim, entra outro. O rei está querendo ser agradado, né? Entra outro. Ele conta o mesmo sonho. Sonhei que em dado momento todos os dentes da minha boca foram perdidos. Aí o cara que entrou para poder interpretar o sonho fala assim: ó rei meu, isto nada mais é do que o rei viverá mais do que todos os seus parentes. O que ele está falando? A mesma coisa. Falou que todo mundo vai morrer antes dele. Só contou de uma forma. Só que ele vai viver mais. Então assim, eu entendo que na prática do ministério da pregação, você não pode negociar a palavra. Só que você também não precisa de ser ofensivo, porque não é o papel de quem está pregando. De fato que, se você for com o intento de que eu produzo o convencimento, eu nego o que Jesus falou sobre a obra do Espírito. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, como que a gente pode ser ético e educado, sem negociar a verdade bíblica? Prega a palavra. Ela vai em alguém vai machucar, vai doer um pouquinho, mas se a pessoa recebeu como palavra de Deus, então de fato é aquilo necessário. Agora, dentro da perspectiva pastoral, então existem muito mais frentes, e aí você se ocupa, acredito que, de tantas outras coisas que são para além do ministério da oração e da palavra. Entendeu? Sim. Respondi aqui, não sei se Aí o Rei pegou e falou assim: senta aqui do meu lado. Aí eu falei: senta aqui do meu lado. Não, esse cara aqui, eu quero uma cadeira e ele quer que ele senta aqui. Meu irmão. Toda vez que eu sonhar, eu quero que ele interprete o sonho. Quando foi que você percebeu o seu ministério? Vou falar aqui porque ele vai assistir, tá? Sempre gostei de ler. Leio talvez muito menos hoje do que deveria ou do que já tenha lido. Mas aí começou a me chamar a atenção a prática da pregação, os irmãos que iam pregando na igreja, o próprio pastor que ia pregando, então isso começa a me chamar a atenção e aí eu passo a intensificar mais a leitura bíblica. Eu gosto assim de dizer que quando eu fiz essa primeira graduação, e eu estudava em Moema. Quando eu ia, eu tinha um Novo Testamento com capa em brochura. E eu não sei quantas vezes durante o período da formação eu li. Sim. Por causa que eu precisava de ler a apostila, pegava os impressos, né, na gráfica das matérias, eu lia, mas aí depois eu voltava e fazia a leitura do texto, porque aquilo já começou a me despertar a muita atenção. Tem um irmão que eu não sei se vocês conhecem, talvez conhecem, o nome dele chama Leandro Ferreira. Leandro Ferreira, o Leandro ele era músico na igreja, né? Na nossa adolescência ele era músico. E o Leandro também cantava, então o Leandro é cantor. E ele recebia convites, né, para poder pregar, para cantar, perdão. E aí a partir disso ele também passa a desenvolver esse ministério da pregação. Então aquilo começou a me chamar a atenção, porque é meu primo, muito próximo. Em alguns momentos eu acompanhei, né? Ele, quando ele foi numa igreja, ele até falou assim: quando for na igreja, se quiser ir comigo, acompanhando, para poder ver. Então,
eu penso que eu começo a me identificar, né? Percebendo os outros irmãos pregando, nesse desejo ávido de ler a palavra de Deus. Mas aí eu deixo aqui, eu já falei para ele, por isso que eu estou falando aqui. Talvez uma das pessoas no início ali que me despertou esse interesse e até o acompanhei foi o pastor Leandro. Maravilha. Ô, pastor, e qual que é o seu maior desafio como pastor na atualidade? Conciliar a dinâmica da própria vida, e aí eu digo das questões que são familiares, da questão profissional, com o exercício do ministério. Então eu sou casado, graças a Deus, Deus foi generoso. Salomão falou que quem encontra uma mulher, ele achou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor, então Deus me favoreceu. Tenho 2 filhas, a Beatriz, que é a mais velha, que tem 14 anos, e a Laura, que tem 4 anos. Então, conciliar isso. O cuidado, né, das coisas que são particulares, a prática profissional e o ministério. Aí o ministério enfim, de pastor de uma igreja local, né, de um dirigente local, e a prática da pregação, que embora não seja constante, estou dizendo assim, todos os finais de semana, mas tem sido frequente. Então hoje tem sido um grande desafio conciliar a vida particular para atendimento de tudo, né? E eu tenho assim eu tenho a consciência de que em alguma coisa talvez eu estou deixando alguma coisa pendente. Certo, você falou da conciliação entre família e ministério, mas vamos falar agora somente do ministério. Quantos anos você é pastor? Eu fui separado porque vou colocar assim uma questão só de uma lógica hierárquica, né? Dentro da Assembleia de Deus ou de uma igreja pentecostal tradicional, tem o obreiro local, que ele tem um exercício pastoral, que é o presbítero. Então, com 22 anos eu fui separado do presbitério. E aí, depois de 10 anos, com 32, é o ministério, que aí a gente fala que é o ministério geral, o ministério local é o ministério geral. Mas isso só para efeito de conhecimento. Então, somando todo o ministério, então dos 22... Nós vamos arrancar a idade dele aqui hoje. Vai sair, não tem problema não. Eu falo, até o final não tem problema nessa brincadeira. Hoje eu tenho 39 anos, eu estou na soleira da porta para os 40, já estou aqui, ó. Então, de 22 de 22 para 39 são 17 anos, é isso? Estou errado na conta? Mas que o senhor está à frente do ministério como pastor. Como pastor? Isso. Desde os 32. De 32 para 39 são 32. 7 então, anos. Desde seus 32 anos até agora, os 39 anos, a atualidade de hoje, a diferença, o que mudou para as ovelhas dos seus 32 anos para as ovelhas dos 39 anos agora? Eu vou colocar assim, eu entendi a sua colocação, vou colocar assim, dos 22 anos para cá. Por causa que desse tempo, mesmo como obreiro local, o exercício é de ofício pastoral. Acho que a própria dinâmica da igreja, vou colocar aqui do compromisso, e aí o compromisso que eu digo é o meu também como crente, como servo de Deus, mas num contexto geral do povo. Então o que eu penso de coisas assim que a gente percebe de uma mudança maior da própria dinâmica do funcionamento de cada crente, dos crentes, na verdade. De como o povo hoje vai percebendo e entendendo a própria fé ou a fé cristã. Entende? Não sei se eu me fiz entendido, mas eu estou falando em parábolas aqui. Os que ouvirem. Eu acho que é isso. Mudou, no geral, talvez da forma com que o Evangelho tem sido apresentado e algumas pessoas buscam talvez um pouco mais de comodidade. E durante esses 22 anos aí, aquela caminhada com aquela ovelha, você falou assim, não, esse daqui, o chamado dele vai ser um chamado assim impressionante, esse vai ser aquele que vai caminhar junto comigo, vai ajudar, e daqui a pouco essa ovelha... Qual foi essa decepção? Eu não tenho uma específica aqui, talvez se tivesse, assim, talvez por ética, né, não daria para poder colocar. Sim. Mas eu acho que uma coisa que é certa no ministério é a decepção também, né? Não sei para o amigo.
Mas acho que faz parte, o Fabiano, decepção. De talvez você confiar e durante esse período todo, ou esperar, né, ter uma expectativa, mas a expectativa é minha, entende? Mas a espera é minha. Sim. E talvez a outra pessoa tem uma outra perspectiva, tem uma outra expectativa, tem um outro planejamento. O que o tempo vai ensinando é que você vai precisar de fazer o seu trabalho com a ajuda da outra pessoa, que é muito importante, ou das outras pessoas, mas não ignorando a expectativa do outro, o planejamento do outro, compreendendo o tempo do outro. O tempo vai ensinando isso. Porque senão eu preciso que alguém faça as coisas do meu tempo, do meu jeito. E não é assim. Eu preciso de ter a cooperação de alguém, mas respeitando algumas prioridades, algumas necessidades, algumas limitações, e está tudo certo. Muito bom. E qual é o seu grande mestre? Jesus. Já respondeu. Hoje, pastor, qual a sua rotina devocional? Porque isso é muito importante na vida do cristão e mais ainda importante na vida do pastor, né? Eu tenho um cantinho meu, de um escritório recém-projetado, incipiente, de um planejamento iniciado, mas independente, né? A rotina é de oração, então reservar um tempo dentro da rotina do dia e de estudo. Eu estou fazendo uma outra graduação, acabando já, que eu já não estou aguentando. E aí, nesse período, isso não tem comprometido essa disciplina, essa rotina não, mas tem sido dificinho, assim. Às vezes eu não estudo não. Às vezes eu não estudo por causa que, suponho, eu tenho compromisso lá no novo dia. E eu preciso de, então, me dedicar ao estudo. Eu vou ter essa prática diária da oração, o devocional. Mas aí eu preciso de intensificar devido aos compromissos, né? Não para pregar, mas de estudo, tá? Falando da oração, não. Oração que a gente tem que orar todo dia, né? Mas da prática do estudo. E aí eu volto na questão anterior, né? Do desafio de conciliar isso. Então, além da vida que é particular, da família, do ministério, aí tem também essa questão que é acadêmica, né? Que eu vou ficar um velho estudando até Jesus me chamar. Mas a minha prática leio a palavra de Deus, eu não fico buscando um salmo para o dia, eu busco uma orientação de Deus e uma perspectiva bíblica, de fazer a meditação daquele texto bíblico que eu leio quando eu chego ao trabalho, eu tenho aquele tempo de meditação logo pela manhã, quando à noite, então, um período de oração, faço a leitura da palavra de Deus e me dedico talvez a um estudo mais específico, algumas coisas que eu tenho trabalhado, que de alguma forma, enquanto estudo, aquela prática é devocional, aquela prática é de edificação pessoal. E o que é ser um assembleiano? As raízes para o senhor. Isso é tocha. Meu Deus. Olha, eu nunca tive a vivência assim de talvez uma outra comunidade de fé, né? Então, a minha expressão é pentecostal tradicional. Então, dentro dessa perspectiva, então a gente acredita, como acredito que os irmãos também, na atualidade dos dons, não é? A gente acredita na operação do Espírito, como todo mundo acredita. Então, é basicamente o que os irmãos também já têm. Mas o que é ser um assembleiano, né? Um assembleiano. Assembleia de Deus é a igreja onde eu me congrego para poder servir a Deus e exercer o ministério. E de fato, para mim faz muito sentido assim, para minha expressão e prática de fé. Gosto muito, para poder ser muito sincero com os irmãos. Mas coopero com os irmãos em tantos outros lugares e que não são. Fui pregar já na presbiteriana, né, que é de cunho reformado, e recebi um convite para poder e fui também. Então, assim, é a igreja onde eu me congrego. Amo a dinâmica, a organização,
A forma, né, do culto, eu gosto muito. Mas é o ambiente onde cresci, da forma com que fui ensinado. Basicamente isso. Acho que é isso. Dentro da sua história, Bruno, a gente tem visto a linhagem da fé, né? A entrega ao uma pausa ministério. aqui porque tá muito intenso, tô suando. E qual o legado que você quer deixar para essas pessoas, né? Eu penso assim, né? Para quem já me viu ministrar, quando eu prego é a minha entrega, e não são raras as exceções onde quando eu prego eu não entendo que eu só estou pregando para o Senhor. Sim. Estou pregando para você, pregando para você. Você, nós, estou me incluindo no que eu estou falando. E aquilo que está sendo dito para mim faz tanto sentido que para mim você precisa disso. Eu quero que você entenda isso com expressividade. E de fato, enquanto prego, eu ouço aquilo novamente como uma necessidade para a minha própria alma. O que eu quero deixar? Qual que é o legado? Talvez deixar para pessoas que me conhecem, que convivem comigo, que me conhecerão, que conviverão comigo, alguém que viveu uma vida simples, sem muita extravagância e sem nenhum intento de grandiosidade, sabe, de coisas vaidosas, como o texto bíblico diz, jactancioso. Não. O que é uma vida simples, uma vida de fé, acredito que simples, mas de uma fé expressiva, de uma fé viva, de uma fé real. Alguém, e se eu posso traduzir assim, que busca cada dia, eu quero conhecer a Deus, quero conhecer a Jesus, e sem demagogia, sem demagogia. Então, se em algum momento for lembrado ou se deixar um legado, é alguém que viveu para servir a Deus, e com muitas ou poucas palavras, eu acho que andando de forma que a nossa vida e conduta seja expressão de fé para alguém, um testemunho vivo para alguém. Acho que é isso que eu quero deixar. Qual é o nome da igreja que você está pastoreando? Eu estou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Santos. A nossa sede administrativa é na cidade de Santos. Maravilha. Nós já estamos chegando ao final, né, pastor Fabiano? E eu quero fazer uma última pergunta, uma pergunta de reflexão, né? E se você tivesse 5 minutos de vidas, Certo. o que você faria? 5 minutos de vida para algo que é intenso. Acabaram de me avisar, você só tem 5. 5. Daqui a pouco o balão vai Partir. Parece demagogo, né? Se eu tivesse com a minha família, eu me despediria. Falaria da segurança em Cristo. Falaria assim, não quero ninguém desesperado aqui. Daqui a pouco a gente está tudo junto. Se eu tivesse num ambiente populoso, de pessoas que em teoria eu acredito que não conhecem a Deus, eu me esforçaria, se fosse possível, com saúde, certo? Né? Estou vivendo e daqui a pouco você... Enoque, vem cá. Eu me esforçaria para poder dizer da realidade, da graça, da oferta do Evangelho, do apelo de Cristo, sabe? Desse Deus pródigo que veio, que planejou, que executou, que oferta essa graça que é para todo mundo. Então eu me esforçaria para comunicar. E talvez faria a divisão desse tempo como pregador. E as minhas considerações seriam em agradecimento e esperando. Se você tivesse uma última mensagem para mandar ao mundo, qual mensagem você mandaria? Uma última mensagem para mandar ao mundo. Eu penso que a vida a vida é complexa. Então eu estou dizendo isso para nós aqui, e eu não sei se vai fazer sentido para alguém, mas então você que está assistindo, eu vou dizer isso. A vida é muito complexa. A vida é uma linha muito tênue, e aí a gente oscila entre saúde e enfermidade, saúde e enfermidade. Essa saúde e enfermidade é a proposta da própria vida. Até porque quando você vê num monitor cardíaco, o pulsar da vida ele é dinâmico. Porque quando não há mais vida é uma linha reta, né? Então a vida tem esse dinamismo. E ela se torna complexa.
Independente de qual seja o padrão que alguém tenha para viver, independente de qual seja a classe social, das preferências, independente do que seja, enquanto ser humano a vida é complexa. Eu gosto muito de um texto de Cristo Jesus, São João 16:33. Aí ele está com os discípulos, 13 e 14 de João na ceia, levante-se da ceia, 15 ele vai para o Monte das Oliveiras, e aí 15, 16 e 17 ali ele dá outras instruções para os discípulos, no 17 ele vai orar. E aí ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham a paz. Aí ele diz assim, no mundo tereis aflições. Aí ele diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, numa perspectiva muito clara, 3 coisas. Uma mensagem para o mundo. E vai alcançar muitos lugares. Em primeiro lugar, as aflições são do mundo. E elas se dão no mundo. Aflições no mundo. No mundo tereis aflições. Em segundo lugar, na perspectiva bíblica, paz só é possível encontrar em Cristo Jesus. E se no mundo a gente tem aflição, o conselho de Cristo em quem eu encontro a paz é: tem de bom ânimo. Então talvez o Senhor está desanimado por causa das aflições, desesperado por causa das aflições. Enfim, talvez o momento não seja de maior esperança ou de uma perspectiva futura de melhora. Porque o que Cristo Jesus afirmou na sua palavra é que neste mundo, no mundo. Então, se eu pudesse dar um tema como tenho, esse tema da mensagem é justamente isso. As aflições são temporais. A paz que Cristo promete dar é permanente. Então, qual que é a mensagem que eu deixaria aqui? Talvez esse momento é aflitivo, talvez esse momento não é prazeroso, talvez esse momento não é o que você deseja. Mas as aflições, quer sejam quais forem, são passageiras. A paz que Cristo promete dar é permanente, é para aqui, é para agora e me encaminha para a eternidade com paz em Deus. O que a gente precisa agora? Pastor, é fácil, o senhor está aí com os irmãos, aí vocês estão numa condição melhor. Não é nada disso. O que a gente precisa? Eu e você, nós. O que Jesus disse que nós temos que ter? Ânimo para vencer. Às vezes o ânimo bate na porta, o desânimo bate na porta e fala assim, mas para que você insiste? Por que você não crê só no que é possível? Por que você não usa um pouco a cabeça e encara as coisas com razão e percebe o que é mais coerente? Porque essa prática de vocês é um pouco incoerente, não é? Então, a razão está dizendo para que eu creia só no que é possível. Porém, contudo e todavia, o que eu quero dizer é que se Cristo Jesus disse que eu preciso de ter ânimo para vencer e me promete dar a paz, então eu digo também que crer no que é possível é crer no Deus das possibilidades. Então, o momento pode não ser bom, mas eu te convido a se levantar, a ter ânimo, a voltar à prática, não é? A caminhar novamente, a buscar a Deus. Me permite, eu tenho tempo ainda? Tem 2 minutos? Pode, sim. São Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. São Mateus 11, 28. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é? E eu vos aliviarei. Nessa outra versão é isso, venham a mim todos cansados e sobrecarregados e eu darei descanso. Então, vamos ali. Existe um convite soberano de Deus para que a gente venha e existe uma promessa soberana de Cristo Jesus do que Ele dará. Então, se eu venho, Ele promete, eu te dou. Só que a grande questão é, talvez as frustrações, as aflições, as lutas e tantas outras coisas que fazem com que a gente não consiga se levantar em ânimo para prosseguir, talvez tenha uma resposta nisso. Jesus está convidando para que a gente receba alívio, e eu vos aliviarei, se a gente vir. Porém, não é vir às coisas, não é vir às pessoas, não é vir aos lugares. O que Cristo Jesus convida é, venham a mim. Então não venham ao lugar, não venham às pessoas, não venham a uma perspectiva de coisas. Eu vou porque Deus dará, eu vou porque Deus fará, eu vou porque Ele, porque ela, porque aquilo, porque aquela igreja ou aquele lugar. Não, venham a mim, porque a partir do momento então que nós vamos a Cristo, Ele cumpre o que Ele prometeu. Eu vos aliviarei. Então se levante em nome de Jesus, venha a Cristo, e Ele promete e cumpre o que prometeu. À medida disso, eu deixo ainda uma palavra. Se nesse mundo de aflições a gente passa por problemas, se nesse mundo de aflições a gente precisa de encarar isso com ânimo para vencer, eu encaro isso com a paz que Ele prometeu.
Salmos capítulo de número 29, verso 11, o texto bíblico diz assim que Deus dará força ao seu povo. Deus abençoará o seu povo com paz. Então o Deus que dá força para quem pertence a Ele, abençoa os que são dele com paz. Então talvez o seu objetivo e o problema é que você acha que precisa de coisas. A bênção de Deus reveste coisas e pessoas. Mas de fato o que a gente precisa é do que Ele dá. A bênção de Deus é paz. Porque ter tudo e não ter paz é não ter nada. Então, Jesus está dizendo, vocês encontram em mim a paz. E eu estou prometendo, é o que eu quero abençoar vocês. À medida do alívio, Jesus então convida. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, anda comigo. Já veio a mim? Recebeu alívio? Então não queira andar sozinho. Não queira andar com má companhia. Eu coloco sobre você aquilo que te aproxima e faz você caminhar comigo. Então, já veio a mim? Anda comigo. E aí eu vou te ensinar como eu sou. Como o senhor é? Sou manso e humilde de coração. Meu Deus. Enquanto caminha... glória. Eita, glória. Ô, glória. Enquanto caminha, você encontra, está buscando, está procurando, mas enquanto não andar com Cristo, não encontra. Encontrareis descanso para vossas almas. Então, exemplo. Em primeiro lugar, a promessa é, eu te alivio se você vir a mim. E depois, faz comigo um compromisso e agora caminha comigo. E quando você caminhar, o que você terá não é só alívio, eu vou te dar descanso. Então, o que a gente precisa, eu preciso de descanso, mas é só em Cristo Jesus, é só em Deus nosso Pai, é só no Santo Espírito Consolador. É uma mensagem que talvez seja muito simples, mas que de alguma forma o meu desejo é que ela alcance você na sua necessidade no momento que você está vivendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, mas tão na fiação, que a próxima pergunta que eu ia perguntar para o pastor Bruno é como o cristão deve lidar com o vazio espiritual. Ele já respondeu tudo aqui. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então é isso. Pastor Bruno, muito obrigado, tá, por estar aqui conosco nessa 6ª edição. Foi um crescimento extraordinário. Eu aprendi muito aqui, estava falando com o Denis que é um crânio. Cara, lotadão de Deus mesmo, lotadão de Deus. Então, meus irmãos, ó, não deixe de deixar aquele joinha, se inscreva no canal, tá bom? Ó, esse testemunho aqui é um testemunho para edificar a sua vida de como você verdadeiramente deve ser um cristão perante ao Senhor. Amém? Eu agradeço aqui, uma boa noite a todos e passo a oportunidade para meus irmãos aí. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Pastor Bruno, quero também agradecer, né? Eu fiz o convite a você e me sinto honrado e feliz de receber esse convite. É meu vizinho, do lado ali, né? Quando a gente quer... É difícil achar um homem, viu? Mas quando a gente conversa um pouquinho, saem essas pérolas aí e a gente se edifica muito com a sua vida. Que Deus continue verdadeiramente te abençoando, que continue mesmo você levando a mensagem de Cristo aí ao mundo. O Alan. Pastor Bruno, muito obrigado. Né? Eu aprendi muito aqui. Como sempre eu digo, né? Eu fico impactado cada dia mais. Ainda mais na sabedoria que o Senhor tem. Eu sou grato. Que Deus continue te abençoando onde você passar. Amém. Que vidas venham a se render aos pés de Jesus através da sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Raí. Muito obrigado, pastor Daniel. Muito obrigado, Denis, Fabiano. E é isso daí. Está com a oportunidade. Amém. O Alatan, Denis e Fabiano. Raí. A presença ilustre do amigo pastor Daniel Procópio. O meu sentimento é de gratidão. E eu digo isso sem demagogia, reconheço as minhas limitações e talvez a minha pequena contribuição. Mas eu agradeço vocês pelo convite, é um formato novo para mim, mas que gostei bastante, para mim também foi muito enriquecedor, saio daqui com um aprendizado muito grande e fico à disposição para poder cooperar no reino de Deus, aonde me couber. Deixa seu comentário aí se você quer ele de volta aqui. Eita, glória! Porque ele vai ter que vir aqui contar um pouco mais sobre o livro, né? Então, deixa seu comentário. Posso dar uma prévia? Pode. Pastor Daniel Procópio. Se prepare.
Se Deus quiser também, porque se Deus não quiser, só fica para mim de estudo, tá bom? Coração homicida. Talvez esse é o tema. Coração homicida. Quem sabe, né? Não volte para trazer o livro e apresentar o livro. Já está computado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aquele abraço lotadão de Deus e até a próxima. Um abraço.